Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número... Aliás, vou começar a partir do versículo 1, para você ter o contexto, tá bom? Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Então, se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha na tela aqui com a gente. Marcos 8:1 diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 homens. E despediu-os. Agora aguça os seus ouvidos. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. No barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: Olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela Bíblia aberta diante de nós. Agora eu quero te pedir que o Senhor possa iluminar a sua palavra e que ela seja exclusivamente sua. Assim como ela falou ao meu coração, ela possa falar ao coração do seu povo. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse é um texto de multiplicação. Jesus multiplicou pães e alimentou uma multidão de 4.000 pessoas. A Bíblia diz que eles recolheram o que sobrou e sobraram ainda 7 cestos de pães. Essa não é a primeira vez que Jesus multiplica pães. Jesus havia já multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E então a gente verifica aqui que esse texto ele é marcado por uma experiência sobrenatural dos discípulos. Eu gosto de olhar as minúcias do texto,
porque esse é um texto que a Bíblia fala sobre essas duas multiplicações. E é interessante que Jesus ele repete o mesmo milagre duas vezes, com os mesmos discípulos olhando aquilo que ele estava fazendo. Jesus multiplica pães e peixes por duas ocasiões distintas para pessoas diferentes, porém com os mesmos discípulos. E isso é extraordinário. Jesus está fazendo a mesma coisa duas vezes. Me parece que Jesus está fazendo a mesma coisa duas vezes, porque Ele quer estabelecer uma estaca no coração daqueles discípulos. Ele quer que aqueles discípulos o conheçam como provedor. Ele quer que aqueles discípulos saibam que Ele tem poder para alimentar quantas outras multidões vierem a Ele, porque eles não estão apenas diante de um mestre comum, eles estão diante do pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Agora, é interessante que depois que Jesus multiplica os pães, Jesus ele tem um embate com os fariseus, a casta religiosa dos seus dias, uma das seitas religiosas do judaísmo. E os fariseus, eles vêm a Jesus e pedem a Jesus um sinal. Eles estão dizendo assim: Jesus, se prove para a gente que você é realmente o Messias. Valide a sua identidade. A gente quer que você nos conquiste através de sinais e maravilhas. E aí a Bíblia diz que Jesus se indigna. No Espírito, Jesus dá uma remexida. E aí Jesus diz assim, essa geração, ela quer um sinal. Mas essa geração não vai receber sinal nenhum. E no correspondente no Evangelho de Mateus desse texto, Jesus diz assim, vocês me pedem um sinal, e essa geração não vai receber outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? É aquele que ficou 3 dias no ventre da terra. Jesus está falando da sua própria morte e da sua ressurreição. Ou seja, Jesus está dizendo, até que eu morra e ressuscite, vocês não vão receber de mim sinal nenhum. Eu não vou construir as minhas atitudes e as minhas decisões em cima das dúvidas de vocês. Eu não vou ficar me provando para vocês que têm um coração incrédulo. Eu não vou ficar aqui batendo cara crachá para vocês, para provar que eu sou quem eu digo que eu sou. Não vai ter sinal nenhum. Jesus não vai dar sinal para fariseu. E aí Jesus entra no barco. E entra no barco e os discípulos entram atrás. E entra o barco e começa a nadar. Como nadar não é peixe. Começa a andar na água, o barco vai navegando. E aí lá pelo meio da navegação, Jesus fala assim, cuidem com o fermento dos fariseus e de Herodes. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando da incredulidade. Jesus estava falando desse coração que duvida, que não acredita 100%, que se joga, mas não se joga, se entrega, mas não se entrega, diz que vai, mas volta. Aquele coração que fica flertando com a identidade de Jesus, fica flertando com a identidade messiânica de Jesus. Olha, o senhor é bonitinho, prova pra gente que você é quem você diz que é, e vai ficar tudo bem, a gente vai te seguir. Jesus olha para os discípulos e diz, cuidado. Só que aí, gente, esse texto é muito legal. Por quê? Porque os discípulos, eles tinham 7 cestos de pão. Fala assim comigo, 7 cestos. Eu não sei o que deu na cabeça deles, que eles esqueceram o pão lá na praia e levaram para o barco só um pão. Os caras tinham 7 cestos. E a hora que eles entram no barco, só estão com um pão. E eles começam a conversar entre si, dizendo assim, palavras minhas, paráfrase. Rapaz, quem que esqueceu o pão? A gente estava com 7 cestos,
Não, cara, é certeza que foi culpa do Mateus. Não fui eu não, eu avisei. Mas ficou na responsabilidade do João trazer. Mas o João estava muito irritado, ele mais o Tiago, e esqueceram. Cara, eu sei que eles começaram a conversar sobre pão. E aí Jesus manda o negócio do fermento. Eles não entendem nada do que Jesus está falando. E aí eles olham um para o outro e falam assim, Jesus deve estar falando isso porque a gente só está com um pão aqui. Gente, Jesus fica indignado. E aí Jesus fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Por quê? Por que que vocês não entendem? Por que que vocês são tão tardios de coração? Fala assim comigo, tardios de coração. Jesus diz assim, por que que vocês ainda têm o coração endurecido? Jesus ele começa a olhar para aqueles homens e começa a dizer assim, eu não acredito. Vocês acabaram de me ver multiplicar 7 pães. Vocês acabaram de me ver alimentar uma multidão. Vocês tinham 7 pães. E não é a primeira vez que vocês têm o fruto de uma multiplicação que eu fiz, porque vocês já tiveram outros 12 cestos lá atrás, e vocês ainda, fale bem alto comigo assim, Doxa, ainda, fala de novo, ainda, vocês ainda estão discutindo esse negócio de pão? Isso aqui, gente, é uma pérola preciosa na Bíblia. Por quê? Porque não é a única vez que Jesus se depara com uma atitude de incredulidade dos seus discípulos, e Jesus usa a expressão ainda. Sabe o que isso aqui sugere? Numa interpretação hermenêutica, é assim, ó. Quando Jesus ele vê os seus discípulos expostos a uma circunstância, que a fé deveria ser a atitude natural diante daquilo. Mas quando ele se expõe àquela circunstância, o que ele encontra é incredulidade, Jesus diagnostica assim, ó, era para vocês já terem avançado para outro grau de fé. Vocês ainda estão com o coração endurecido. E isso, irmãos, deixa Jesus indignado. Ele termina esse texto dizendo assim, como não entendeis ainda? Eu quero aqui transportar isso para a nossa realidade hoje, começar a fazer algumas aplicações com você. Porque da mesma maneira que da mesma forma que Jesus está falando para os seus discípulos que essa trajetória de fé já deveria ter sido vencida, eles já deveriam ter avançado para outro nível, já deveriam ter ido para outra página. Muitas vezes o Espírito Santo está falando isso para nós hoje. Por que que vocês ainda estão na mesma página que vocês estavam há tempos atrás? Por que que você ainda não crê? Essa afirmação de Jesus, ela precisa cortar o nosso coração hoje. Jesus está dizendo, existe um timing que você não pode perder quando você está exposto à minha revelação. Existe um timing que você não pode deixar passar quando você está exposto à verdade do Evangelho. Olha só o que está escrito. Coloca aí na tela para mim, por favor. O texto de Lucas 24, 25. Olha só, Lucas 24 e 25. Jesus está no caminho de Emaús. Os seus discípulos não o reconhecem, ele está andando com eles, e eles estão tristes porque Jesus havia morrido, e de repente Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles. E aí ele pergunta, por que vocês estão tão tristes, tal?
e aí ele começa a contar, eles começam a contar de Jesus, e aí Jesus no versículo 25 dispara assim, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Sabe, Jesus está dizendo assim, vocês já deveriam ter crido, mas vocês estão perdendo o timing de crer. Vocês estão demorando muito para desenvolver fé em matérias que já houve revelação de Deus para você. Você está demorando muito para desenvolver uma entrega absoluta a Jesus em temas que já deveriam ter sido vencidos. Faz sentido isso para você essa noite? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês estão atrasados. Isso aqui já era para vocês terem crido 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas vocês estão parados lá. Vocês têm o coração tardio. E isso não é uma prerrogativa desses dois aqui. Eu vou ler alguns textos para você entender isso na Bíblia Sagrada. Primeiro texto, Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais, vocês fazei. Olha só o que Pedro está dizendo. Existem pessoas, preste atenção nisso aqui, que elas ouvem a voz do Espírito Santo falando com elas, elas reconhecem que é o Espírito Santo que está falando, só que elas resistem à voz do Espírito Santo. E elas fazem o quê? Elas endurecem o coração. Elas se tornam o quê? Tardios em crer no que o Espírito Santo diz. É gente que Deus tem que falar muito. Sabe, agir muito. E ele ouve a voz do Espírito, mas daí na hora, o que ele faz? Não vou fazer. E o que isso acontece? O que isso causa, melhor dizendo? Doxa amada, isso gera indignação no coração de Jesus. Poucas coisas você vai ver Jesus indignado na Escritura, mas uma delas é quando ele encontra alguém com um coração tardio em crer. E sabe, isso não gera só indignação no coração de Jesus. Isso gera atrasos nos avanços que você deveria viver. Eu quero que você redobre a atenção para o que eu vou te falar agora. Preste muita atenção. No reino de Deus, a fé, ela é o que tem de maior valor. O escritor aos Hebreus disse assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus primeiro tem que crer que Ele existe. E segundo, tem que crer que Ele é presenteador, galardoador dos que o buscam. A pastora Susan estava falando aqui um pouco atrás, e realmente nós precisamos rever algumas coisas, porque a gente fica construindo teologia nos extremos e deixando a Bíblia Sagrada de lado. Então, por conta da teologia da prosperidade exacerbada que nós lidamos nas últimas 2 décadas, a igreja parece que não acredita mais que Deus abençoa, que Deus presenteia, que Deus é bom, que Deus é Pai. O pessoal baniu essa realidade, mas isso é bíblico, está na Escritura. Deus é presenteador do que o busca. Mas isso é algo que você desfruta por intermédio da fé. Então, quando Jesus ele se apresenta para alguém
Ele se apresenta para uma realidade, ele se apresenta para uma família, ele se apresenta para uma igreja, e ele superabunda em sinais, superabunda em manifestações. O que Jesus está esperando como contrapartida dessa abundante manifestação que Jesus está entregando? Rapidez para crer. Fale assim comigo, não basta crer. Tem que crer rápido. Rápido. Por quê? Porque o contrário de crer rápido é ser tardio de coração. Jesus apareceu, presta atenção nisso, Doxa. Hoje a palavra vai entrar igual uma faquinha assim, ó. Ela vai cortar você, daqui a pouco, a hora que você perceber, você está morto, esgotado. Jesus apareceu para 10 dos seus discípulos, portas e janelas fechadas. Ele foi, pum, apareceu lá dentro. Pai seja convosco. Aí tinha um que não estava lá, o tardio, retardatário. Quando ele chegou, os discípulos falaram, Jesus esteve aqui. Sabe o que ele falou? Não acredito. Sabe quem é esse? Tomé, o tardio de coração para crer. Todo mundo creu, só o Tomé não crê. Só o Tomé está dizendo assim, não, só crê se eu colocar o dedo lá mesmo. E aí o que Jesus fala? Jesus volta e fala, está aqui, Tomé, põe o dedo aqui. Sou eu mesmo. Só que aí você fala assim, mas pelo menos o Tomé é sincero. Não, não tem pelo menos. Jesus diz assim que mais bem-aventurado, não é o Tomé que precisou encostar para ver. Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e... Uau! Você quer ser o Tomé ou você quer ser o bem-aventurado? O que você quer ser? Quem, irmão? O bem-aventurado. E quem é o mais bem-aventurado? É o que creu e não viu. É o que creu rápido. Então quando você fica preso nessa demora para crer, você vai atrasando as coisas, não é na vida, é na sua mesmo. E eu vou dizer para você uma coisa, escute o que eu vou dizer, guarda no teu coração isso, escuta bem o que eu vou te falar. Se você não crer na janela de tempo correta, o que era teu vai trocar de mão e outro cara melhor do que você, outra mulher melhor do que você, vai fazer o que Deus havia entregado para você fazer, e você não fez porque você não creu. Isso é bíblico? É sim. Saul estava lá esperando o Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O que o Saul fez? Não creu que o Samuel ia chegar. Ofereceu o sacrifício. Fez o que não era da alçada dele. Quando Samuel chegou, olha só o que o Samuel disse para Saul. Hoje, o teu reino ia ser confirmado. Sabe a abrangência disso aqui? Não existiria casa de Davi, não existiria salmo de Davi, não existiria reino de Davi, não existiria cidade de Davi, ia ser tudo casa de Saul, cidade de Saul, reino de Saul, os filhos de Saul. Só que como Saul não creu, sabe o que Samuel disse? Mas como tu não creu, hoje o seu reino foi rasgado e foi entregue para alguém melhor do que você. Você quer ouvir a voz de Deus? Na fila da tua história tem gente que crê mais rápido do que você, que obedece mais rápido do que você, que aceita mais rápido do que você, que toma atitude mais rápido do que você, e se tu não te cuidar, ele pega o teu lugar na fila, ele vai ser melhor do que você, vai avançar mais do que você, e você vai ficar sentado balançando, mal amado, lá na cadeira da tua mágoa, sentado na varanda do teu saudosismo, dizendo, olha aí, isso aí Deus tinha prometido para mim. Pois é, prometeu para você, mas tu não creu.
E o reino de Deus não é feito de promessas apenas. O reino de Deus é feito de promessas que são herdadas por meio da fé. É por isso que você já percebeu que nem sempre são os mais habilidosos, os mais valentes, os mais preparados que herdam as coisas? Você já percebeu isso? Sabe quem herda? O cara que ouve a Deus e obedece rápido. O Davi, quando ele ouviu Deus, pastor Marcos, quantos segundos demorou para ele se ajoelhar? Nenhum. Eu pequei, Senhor, contra o céu e contra ti. Rápido. Não me lances fora da tua presença, mas e não retires de mim o teu Espírito Santo. É rápido. Eu quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus não avança no ritmo da sua lentidão. O reino de Deus avança rápido. Você precisa ajustar o teu velocímetro com o reino de Deus. Não é o reino que vai parar para te esperar. É você que precisa acelerar para cumprir aquilo que o reino de Deus está te chamando nesses dias e nessa época. É rápido. É rápido. Então a gente precisa recuperar esse caráter da urgência. E não ser tardio em crer. Faz sentido para o teu coração, irmão, essa noite? Você está ouvindo Deus aqui? Você está bem quietinho porque não dá para dar glória a Deus com a boca cheia, né? Mas é verdade. Então olha só, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviam. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui nesse auditório tem pessoas que estão ouvindo a mesma palavra. Para algumas vai ter proveito. Para outras não vai ter proveito. Sabe por quê? Porque não foi acompanhado pela fé. A fé é o que faz você agir sobre a palavra. A fé é o que faz você tomar decisões condizentes com aquilo que você ouviu do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, faz 23 anos que eu ouvi o Senhor falar assim para mim: eu coloquei uma Bíblia dourada em cima da sua cabeça, eu vou te levar em um lugar para você estudar, e no futuro eu vou soprar o seu nome por todas as nações. Faz 23 anos que eu só faço uma coisa, obcecadamente, sem mudar nem para a direita nem para a esquerda. Eu leio a Bíblia, eu prego a Bíblia, eu durmo com a Bíblia, eu estou andando na rua fazendo caminhada, eu estou ouvindo pregação. Por quê? Porque Deus falou uma coisa na minha vida e eu não vou negociar a palavra que eu ouvi. Mas isso é o quê? É o que Paulo disse a Timóteo: milita a boa milícia segundo as profecias que sobre ti há. O que Deus falou sobre a tua vida, você vai precisar tomar pela ferramenta da fé, cara. A fé. Do passo de fé. Aleluia. Não, pastor, mas Deus é soberano, se Ele quiser Ele faz. Deixa eu explicar uma coisa, é sempre Ele que faz. Só que na responsabilidade humana, Ele está nos chamando para fazer também. Eu vou te mostrar. Quem foi que abriu o mar vermelho, Moisés ou Deus? Não, eu não ouvi. Quem foi que abriu o mar vermelho, Moisés ou Deus? Então por que Deus mandou Moisés pôr o cajado na água? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que tu tem na mão? Um cajado. Então toque nas águas, Moisés. Ué, Deus não podia ter chegado lá e feito assim, ó. Não. Sabe por quê? Porque Deus não é um pai que mima. Deus é um pai que treina. Deus não está nos mimando. Deus está nos treinando para governar em nome dEle sobre a terra. Deus está nos treinando para tomar decisões, para dar passos, para tomar atitudes, para responder aquilo que Ele está falando. Aleluia!
Glória a Deus! Pode aplaudir. Aplaude igual quem tem fé. Não, pastor, a fé é um dom espiritual. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então busca. Porque Paulo diz no primeiro versículo, busque com zelo os dons espirituais. Não tem fé? Então busca de Deus. Deus, eu quero fé. Eu quero fé. Eu quero fé. Eu quero fé. E quando você orar querendo fé, sabe o que Deus vai te dar? Tempestade, tempestade, tempestade. Porque você sabe qual que é a escola da fé? As tempestades. Eu estou com tanta vontade de pregar hoje, meu irmão. Você nem sabe. Você nem sabe. Cara, você imagina, a pessoa recebe a palavra apostólica, mas não opera nada a palavra nela. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. Tem gente cheio de promessas maravilhosas de Deus e que vai para o caixão com um monte de promessa. E Deus vai chegar lá na frente dele e falar assim, rapaz, seu voo veio pesado, hein? Um monte de promessa que eu tinha para a tua vida, mas não deu para cumprir. Por quê? Porque você não creu. O pastor pregou uma heresia agora, hein, rapaz? Ei, calma que eu estou aqui, irmão. Qual foi o único lugar que Jesus não deu conta, não conseguiu fazer milagre? Me responde. Me responde. Ele não fez milagre lá, por quê? Por quê? Porque eles não criam nele. Jesus podia fazer lá? Podia, só que Jesus não fez. Por quê? Porque Ele só faz quando tem fé. Jesus pode tudo na nossa vida, mas Ele não vai fazer nada que não seja acompanhado da tua fé. Eu vou pregar hoje à noite com toda a força do meu coração. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe o que é a fé? A fé é a ponte que te liga do lugar onde você está ao lugar onde você quer, onde Deus quer que você esteja. A fé, ela não é sobre extrair coisas de Deus, é sobre Deus extrair coisas de nós. A fé não é para fazer milagre apenas, a fé é para obedecer a Deus, subir ao Moriá e ver Deus fazer milagres. Isso é fé. Isso é fé. Abraão nunca curou um cego, nunca curou um paralítico, nunca ressuscitou um morto, mas foi chamado de pai da fé. Sabe por quê? Porque quando Deus disse, sai Abraão, o que Abraão fez? Quando Deus disse, entrega Abraão, o que Abraão fez? Entregou. Então Deus disse, eu não esconderei nada de Abraão, porque ele é o meu amigo. Eu venho dizer para você uma coisa, cara, você precisa mudar esse naipe da tua fé, irmão. Você tem dificuldade com coisa básica, cara. Coisas assim que... Eu vou te contar uma rápida história. Quando eu era seminarista, eu fiquei devendo R$3.000 ao Instituto Bíblico. Não tinha dinheiro, os mantenedores sumiram. De vez em quando eles fazem isso, né? Os missionários sabem. De vez em quando eles tomam chá de sumiço. E eu fiquei devendo 3 mil ao Instituto. E aí eu fiquei uma semana deprimido, faltando aula e deitado na cama. Aí eu não ia para a aula. E tem um cearensezinho, hoje ele é o pastor Oséias Gomes, vice-presidente da Assembleia de Deus do Templo Central, Ceará. Ele era meu companheiro de quarto, aí ele abriu a porta assim e falou, ei grandão, você não vai para a aula não? Foi uma semana que você está gazeando a aula, e eu debaixo das cobertas assim. Aí eu falei, não vou não. Ele falou, por quê? Não, cara, estou devendo a escola, nem sei se eu vou voltar a estudar. Aí ele falou, grandão, senta aí. Senta na cama que Deus me mandou falar um negócio para você. Eu sentei, ele olhou para mim e falou assim, você está assim por causa de 3 mil? Vai chegar dias na tua vida que você vai ajoelhar, você vai precisar de 3 milhões. E você não vai poder parar. Você precisa vencer os 3 mil agora, para você poder chegar no nível dos 3 milhões. Porque as obras de Deus na sua vida são grandes, cara. Não para nesses 3 mil, não. Eu levantei, fui para a aula, voltei para minha cidade. Entrei na sede da Assembleia de Deus e fiquei 7 dias em jejum.
só em cima do altar. Tinha um banheiro do lado, eu só descia para ir no banheiro e voltava. No 7º dia, quando eu saí, um irmão da igreja falou assim: cara, eu quero fazer uma oferta na sua vida. Eu tinha uma conta, uma conta do banco Bradesco, Banco do Brasil. Ela tinha um saldo, 0,67 centavos sempre. E aí eu fui, achei que é uma oferta de R$150, coloquei o cartão. Quando eu puxei o cartão, 7 mil depositado na minha conta. Aí o irmão disse para mim: 1 ano atrás, quando você foi para o seminário, eu entrei numa demanda contra a telefônica. E eu fiz um voto com Deus. Se a demanda saísse, eu ia ofertar na tua vida 10% do valor que eu ganhasse. Segunda passada, o juiz deu causa para mim, depositou em juízo. Eu falei: ô Jesus, o senhor podia ter me avisado, economizava um jejum aí. É fé, irmão. É fé. É fé. Então olha só. Não demore para crer. Quanto mais você demora, mais você atrasa. Você consegue dizer isso assim, ó? Quanto mais eu demoro, mais eu atraso o rolê. Está atrasando, irmão. E pior que às vezes você atrasa o nosso também. Porque a gente é uma família. Você já viu aquele cara que está todo mundo dentro do carro, pronto para sair, e tem um que fica atrasando? Já viu? Não, cara, por amor de Deus, levanta a mão. Diz assim: eu não vou atrasar. Não vou atrasar. Para terminar, que eu prometi que ia terminar o culto 9 horas para os irmãos. Fala, fica tranquilo. Olha só. Qual que é o padrão que Jesus está esperando? O que Jesus está esperando da gente? Ele está esperando o padrão de Filipe em Samaria. Olha só, eu vou ler para você 4 aplicações. Primeiro, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Samaria. Atos 8, 26. Ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Versículo 27. E levantou-se e foi. Olha só, o anjo disse assim: levanta e vai. E o Filipe fez o quê? Fez o quê, irmão? Levantou e foi. Sabe qual que é a primeira característica dessa fé, dessa atitude de fé que Jesus está esperando da gente? Obediência radical. Meu irmão, você já ouviu. Sabe, teve uma época da minha vida que eu ficava: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí pegava a Bíblia, abria: Senhor, fala comigo, vá, o dedo. Sabe? Aí não era um versículo bom, eu dizia: não, o Espírito Santo acho que estava distraído com o outro. Vai de novo, Espírito Santo. Agora, tá. Deus, fala comigo. Eu tenho que pregar, meu irmão. Ele falou 2000 anos atrás: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aí, será que eu tenho que pregar? Já está falado, irmão. É igual o cara que recebe um dinheiro aí ele chega para o outro e fala: ai, eu recebi isso, será que eu entrego o dízimo? É do bruto ou do líquido? Irmão, isso é conversa de quem não quer dar. Quando o cara começa com isso assim: ai, cara não crê, não tem fé, não adianta. Não adianta. Não resolve. Entende? Aí fica: ai, um dia eu faço. Não faz, porque não tem fé. Quando você tem fé, você faz quando você não pode. Porque você não faz porque você pode, você faz pela fé. Você semeia pela fé. Eu não posso semear 10 mil, eu semeio 10 reais, mas eu semeio. Por quê? Porque o DNA é de semeador. O DNA é de fiel. O DNA é de generoso. Então é em 10 reais, é em 10 milhões. Mas é.
Sumiu, glória a Deus. Percebeu, cara? Esse Deus mamão é forte, viu, cara? Mas nós vamos derrubar ele em nome do Senhor Jesus. Sabe? Toca nele, o coração já entristece, já, vou morrer. Entendeu? Não, você vai ser livre desse demônio. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer com 90% da sua renda. Você vai se assustar quando você andar no carro que o teu salário não compra, que você morar na casa que o seu salário não paga, que você usar as roupas que o seu dinheiro não pode comprar. Você vai conhecer o Deus que provê. Um pessoal falou para mim que tem que me liberar para viajar, que quando eu volto animado, né? Obedecer rápido. Vai para Samaria? Vou. Irmão, quem é que é pai? Levanta a mão para eu ver. Irmão, fala para mim, esse não é o nosso sonho? Você imagina? Você fala para o teu filho assim, dorme! Aí ele... Você fala, silêncio! Ele... Cara, isso é o nosso sonho, irmão. Agora, e quando você tem aquele filho que você fala assim, faz, aí ele, por quê? Aí começa, cara, interminável. Interminável. Até que chega a hora que você fala, cala a boca! Mas Deus não faz isso. Irmão, você precisa ler a Bíblia, Êxodo 3. Deus chega para Moisés e fala, vai lá libertar o meu povo. Não, eu sou gago, não sei falar. Não, Moisés, eu fiz a boca do homem, vai. Não, Deus, mas o povo não sei o quê. Não, mas o faraó. A Bíblia diz assim, e acendeu-se a ira de Deus contra Moisés. É quando o pai fala, cala a boca, moleque. Sabe por quê? Olha, ó. Sabe por quê? Porque aquilo, sabe o que irrita Deus? A sua incredulidade. Sabe por quê? Sabe quem que é o incrédulo? O incrédulo não tem memória. Ele esquece do extraordinário que Deus já fez. O incrédulo está sempre esperando o extraordinário amanhã. Não. Tem um extraordinário que já aconteceu. Deus não vai ser fiel, Ele já foi e Ele é. Deus não vai fazer, Ele já fez, Ele está fazendo. Deus não, é agora, meu amigo. Sabe? Então isso irrita. Mas na contrapartida, o filho obediente, cara, céus abertos. Segundo, não só obedece, presta atenção, responde com velocidade. Deus gosta disso. A Bíblia diz que quando Filipe chegou, ele viu a carruagem. E sabe o que ele fez? Ele correu. Em nome de Jesus, eu vou dizer para você uma coisa hoje. Você precisa aprender a obedecer correndo. Não, você não entendeu. Você precisa obedecer correndo. Eu vou te dar uma senha aqui, para você nunca mais esquecer. Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, que quando ele subiu a Jerusalém, portando o evangelho que ele recebeu do Senhor, ele não consultou carne e sangue. Tem coisas que Deus te diz para fazer que se você consultar alguém, você não faz. Até se você demorar muito consultando a você mesmo. Se você passar meia hora pensando, você já não faz mais. Por quê? Porque a sua carne, ela começa a pregar a incredulidade para você. Ela começa a dizer assim, não. Você está empolgado. Não é Deus que está falando com você. Rapaz, ajusta a tua cabeça. Aí você não faz. Aí o que acontece? Olha aqui para mim. Você perde a janela. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu dizer que Jesus estava passando.
Sabe o que ela fez? Ela disse: é hoje o dia do meu milagre, não é amanhã, eu vou correr. E ela foi correndo, entrou no meio da multidão e agarrou. Ele: alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta, como perguntas, alguém me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Sabe quem tocou? Alguém que pegou a janela da oportunidade. Pá! Foi rápido. Eu vou caminhar para terminar. Escuta o que eu vou dizer para você. Rapidinho, parábola dos talentos. O Senhor deu 1 talento para um, 2 talentos para o outro, 5 para o outro. Confere? O que tinha 5 fez o que com os 5? Multiplicou. Ok? O que tinha 2 fez o que com os 2? E o que tinha 1? Guardou, enterrou. Aí o Senhor veio prestar conta. O que tinha 5 multiplicou 10. Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, no muito te colocarei. O que tinha 2, multiplicou, fez 4. O que tinha 1, Senhor, eu enterrei, porque o Senhor é um homem que colhe onde não semeou. Eu temi. Aí ele olhou e falou assim: se você não dá conta de multiplicar, você tinha que ter pelo menos entregado a juros isso aqui. Você tinha que ter me dado pelo menos jurinho. Só que agora, sabe o que vai acontecer? O teu talento vai ser tirado de você e vai ser dado para quem? Ô irmão, você não leu a Bíblia? O talento dele foi para quem? Porque multiplicou os 5. E aí Jesus dispara: quem tem, será dado. Quem não tem, até o que tem será tirado. Eita! Agora escuta o que eu vou dizer para você. Isso aqui é quando você perde a janela do tempo de crer. Sabe por quê? Porque Deus quis fazer muita coisa com muita gente já. Mas o cara perdeu a janela. Aí sabe o que ele fez? Enterrou. Aí o que Deus fez? Pegou o talento dele e mandou para o outro que está multiplicando os 5. Ó. Aí o outro fala: cara, mas como que aquele ali vive assim? Vive porque o talento dos que esconderam vem tudo para ele. Está na Bíblia. O cara, a mulher que está trabalhando e crendo avidamente, ele cria uma usina de multiplicação de talentos. E sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Os outros que estão escondendo, o que eles escondem é transferido automaticamente para aquele que está multiplicando, cara. Isso é uma lei. E aí você não entende como que vai ficando exponencial a coisa. É lógico. Jesus está achando quem confia e está dando daquilo dos outros que não é confiável. Aí Deus quer te dar uma música que vai tocar o Brasil. Aí você fica assim: ai, mas eu não vou gravar. Por quê? Porque eu não tenho o violão. Por quê? Porque eu não conheço o produtor tal. Ah, porque eu não sei cantar. Aí vem um cabeludo com violão de slang-lang, com uma voz desafinada, e começa: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E você com aquela voz de cantora de ópera, com aquela voz afinada, sua música nunca foi tocada. Sabe por quê? Porque você não teve fé para gravar. Seu livro nunca foi lido, sabe por quê? Porque você não teve fé para escrever. Tá gostoso aqui hoje, cara. Enquanto o outro... Aí, ó, o mundo tá cantando. Gravou com um celular velho, num quartinho, com cabelo desse tamanho, parecendo a Gal Costa.
Sabe o que é? Ei, irmão, Jesus, sabe qual que é o DNA do multiplicador? O multiplicador ele não é refém de contexto, ele não é refém de saldo bancário, ele não é refém do que ele sabe. O multiplicador só sabe uma coisa, só sabe fazer conta de vezes. Ele sabe nem mais, nem menos, nem dividir. A única coisa que ele sabe é vezes. Me dá 1 que eu faço 2, me dá 2 que eu faço 4, me dá 4 que eu faço 8, me dá... E é assim, cara. Porque fica demorando para crer. Aí depois fica reclamando. Deus nunca mais falou comigo. Claro, a última vez que ele falou, você fez o quê que ele falou? Então ele não vai falar de novo não. A outra orientação só vem depois que você obedecer a primeira. Então o Filipe obedeceu e foi rápido. Rápido. Três. Ele se tornou um canal de vida para alguém. A fé não é um benefício em si mesmo. A fé tem a ver com alguém. A fé tem a ver com outro. A fé não tem a ver com Deus me dar. A fé tem a ver com passar por mim e alcançar o outro. Aleluia. O Filipe subiu na carruagem. A primeira coisa que ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Fala: não tem quem me ensine. Então eu vou te ensinar. Obedeceu rápido e se tornou um canal de vida. E aí sabe o que acontece? Aí acontece algo que só Deus faz. Aí entra Deus na jogada. Deus pega Filipe, pastor Marcos, e leva Filipe 55 quilômetros de onde ele estava. Em um piscar de olhos, ele foi transladado. Saiu de um lugar, foi para 55 quilômetros longe. E a Bíblia diz que o eunuco procurou Filipe. Cadê o Filipe? Sabe o que é isso? É quando você começa a ver a aceleração de Deus na sua vida como fruto da obediência. Você começa a ver, cara, como que isso está acontecendo? Isso só Deus faz. Mas é porque você obedeceu rápido e se tornou um canal de vida. O maior milagre não foi Deus abrir o mar, foi Moisés abrir a mente. O maior desafio de Deus não é tomar essa cidade. O maior desafio de Deus é tomar os nossos corações. Não existem cidades difíceis, existem profetas difíceis. Deus levou mais tempo para convencer Jonas a ir para Nínive do que para Jonas pregar em Nínive e Nínive se converter. Foi 3 dias só de ventre do peixe. Mas 1 dia e meio, 7 palavras, Deus prostrou Nínive. Porque o grande desafio de Deus não é Foz do Iguaçu. O grande desafio de Deus é o meu e o seu coração. Por isso, Doxa Church, quando ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, não endureçais o vosso coração.